Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Aluparts Podcast e hoje o bate-papo é com quem faz o mercado andar na linha. É com quem faz a divulgação das nossas normas técnicas. Muitas pessoas não gostam, não seguem, sequer as conhecem, mas é o que faz com que o nosso mercado trabalhe com responsabilidade, trabalhe com qualidade. E nós temos uma profissional no mercado, uma professora, uma empresária, uma engenheira, que é a cara da norma técnica, é a cara da nossa indústria, do nosso mercado de esquadrias de alumínio. Ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida engenheira Fabiola Rago Beltrame. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Estamos aqui já fazem alguns meses tentando agendar esse nosso horário e hoje temos essa oportunidade. Seja muito bem-vinda. Delícia, Audrey. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Tantas discussões, tantos trabalhos juntos, tantas evoluções no setor, né? Muito. E estar aqui agora podendo conversar no seu podcast. É um prazer. Obrigada pelo convite. Sei que foi difícil a gente conseguir marcar, né? De ambas as partes. Mas é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Muito bem. E olha, hoje é um podcast especial para você, nosso público assíduo que sempre está acompanhando nossos episódios. Esse episódio promete muita informação de qualidade. Vamos tirar muitas dúvidas, vamos falar sobre certificações, sobre as normas, sobre tudo que rege os trabalhos de responsabilidade na nossa indústria. Mas você sabe, Fabiola, desde pequena, quando eu acompanhava o meu pai nos eventos, nas palestras, eu sempre via você em cima do palco, sempre falando com muita propriedade, com muito conhecimento sobre essa questão de normas. Você é a cara das normas. Não tem, acho que no mercado, pessoa com maior domínio e conhecimento sobre esse assunto. Mas a minha curiosidade, que também deve ser a do nosso público, é como é que você entrou nesse mundo das normas? Como é que você se caminhou para essa especialização? Conta pra gente. Interessante, Audrey, porque realmente parece chato, né? Parece, nossa, falar de norma técnica parece uma coisa chata. E eu um dia já achei chato. Logo que eu me formei, eu fui fazer o mestrado, e eu me formei em engenharia civil, né? E fui, na sequência, fazer o mestrado em materiais de construção, que era a área que eu estava gostando bastante. E a minha orientadora, ela era especializada em revestimentos de argamassa. E ela era coordenadora de uma comissão de estudos dentro do CB2, que era o Comitê da Construção Civil. Não haviam comissões tão específicas para cada material, né? Então, o CB2 ele pegava a grande parte da construção civil e e ela era coordenadora de uma comissão de normas de argamassas e ela quase que nos obrigava a ir, né? Então, ela falava assim, você precisa ir, porque lá você vai ver os especialistas discutindo sobre a norma técnica de argamassa. Então, se você está estudando isso, você tem que ir para contribuir e aprender. Essas reuniões eram presenciais, num predinho do CB2, no Anhangabaú. Então, eu não gostava de ir. Eu achava uma chatice. Chegava lá, aquele monte de gente falando... eram 10 pessoas, vamos falar assim, 12 pessoas. Mas falando de assuntos super técnicos, às vezes discutindo vírgula. E eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Como vinha gente de fora... a gente fazia reunião o dia inteiro. Então, era aquele dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde. Na hora do almoço, a gente ia almoçar, saía a pé lá. Ia lá naquela rua, andava, cheio de restaurante chique e caro. E eu, aluna bolsista... Era uma tortura. Era difícil. Eu posso imaginar. Não era fácil. E aí, assim, durante talvez alguns meses, aquilo foi uma tortura. De repente, parece que deu um clique e começa a ver saindo. É como se você gerasse alguma coisa, você produz. Na hora que você está escrevendo uma norma, é igual você produzir um livro, só que com vários autores. E aí você começa a admirar as pessoas que estão lá escrevendo, que estão discutindo. Aí eu parava e assistia umas discussões entre os especialistas. Estavam todos os especialistas lá no tema, vindo do Brasil inteiro. E eles começavam a discutir... A primeira norma que saiu, que foi publicada a revisão, aí de verdade eu vibrei e entendi a importância disso.
Fui gostando cada vez mais. Qual foi essa norma? De argamassa. De argamassa. A NBR 7200, imagina. Estou falando de antes de 2000, né? Então, muito gostoso. Depois, como eu fui trabalhar na Falcon Bauer, num laboratório que chamava Laboratório de Ensaios Especiais, tudo que aparecia de diferente, a gente desenvolvia. E então, para desenvolver, como é que eu vou desenvolver o ensaio se eu não tiver uma norma? Então, a partir disso, eu comecei a participar das normas de todos os materiais que eu me envolvia. E foi o momento que eu me envolvi com a norma de esquadrias, a 10.821. E aí, de novo, eu ia para as reuniões e, gente, que delícia! Que delícia ouvir o seu pai discutindo sobre norma, os nossos consultores todos, né, que hoje a gente respeita tanto, eles contando sobre a norma, explicando isso pode, isso não pode. Então, foi um aprendizado. E aí eu descobri que o poder das normas. As normas, elas têm o poder, sim, de levar a qualidade, de levar o que é certo para a construção. Porque se não tiver escrito em lugar nenhum, a pessoa segue se quiser. E se tiver escrito na norma, e ela tiver bom senso e ética, ela vai seguir. Então, foi assim que eu acabei me apaixonando por esse mundo. Eu realmente acho uma delícia escrever a norma. Então, e ler também. Foi assim, para você poder aprimorar seu conhecimento. Foi um pedido de um professor. Foi. E aí, então, despertou um desejo muito bom. E a importância, né? Daí você começa a entender a importância. Né? E o quanto que seria significativo. Muito bom. E esse episódio, então, para a gente entender por que as normas existem e por que elas são tão mal compreendidas. Mas, Fabiola, vamos começar do começo. Tá. Essa questão de norma, por que ela existe e quem é responsável por fazer as normas? Perfeito. No Brasil, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o organismo que recebe o poder de escrever as nossas normas brasileiras, né? Publicar. Nossas normas brasileiras e publicar. Quem faz as normas somos nós. Então, eu acho que isso é importante. Os profissionais, não importa quem. Se eu sou um usuário e quero lá participar, eu posso. Se eu sou um estudante, eu posso. Um pesquisador, um fabricante, um consumidor, um construtor, projetista. Todos nós fazemos a norma técnica. Sentamos para discutir sobre o assunto e se chega num bom senso. É a arte do bom senso. A arte do estado da arte daquele momento. Por isso existem as revisões. Então, a gente escreve, a gente monta uma comissão de estudos, conversa, discute, às vezes briga, tecnicamente falando, mas sim, às vezes briga, coloca a sua opinião. Esse texto que fica pronto, que até então é um projeto de norma, ele vai para a consulta nacional, fica 60 dias ou 30 hoje, depende do caso. Comentário, aberto a comentário de qualquer um, até o momento que deu tudo ok e a BNT publica. E nesse momento que ela publica, você compra a norma técnica, né? Hoje existem vários acordos com o CREA, com o CAL, para você ter desconto e tudo mais. Mas é isso, a execução de uma norma técnica é feita pelo setor. Então, quando a gente descobre isso, é mais gostoso de entender a norma. Porque se eu ler... E o setor é feito de seres humanos. Então, se eu ler a norma e eu enxergar um erro coerente, não que é do meu interesse, erro técnico, eu escrevo para a BNT ou para a comissão e solicito a revisão. E explico por quê. E várias vezes isso aconteceu, tanto que daí existem as erratas, as emendas. Precisa de um número mínimo de reclamação para haver uma revisão? Não. É a importância. Desde que verificado que aquilo faz sentido. Isso. Tudo a BNT, que a BNT recebe, ela encaminha para a comissão. A comissão ela julga. Tem esse poder de julgar, porque é ela que é o que domina o técnico. Entendi. E aí, se a gente recebe alguma coisa que a gente fala, nossa, é verdade. A gente primeiro abrir a revisão, abrir uma emenda.
E em que local as pessoas podem saber quais normas estão sendo criadas, estudadas, quais comissões existem? Sim, perfeito. A primeira coisa é entrar no site da ABNT, abnt.org.br, e lá a gente tem, chama catálogo de normas, né? E aí você põe, por exemplo, o nome do que você quer saber. Aí eu quero saber se existe norma para piscina. Eu escrevo lá, piscina, e vai aparecer a norma técnica específica para isso. E uma coisa muito importante que a gente pede, até que se você tem o número da norma e você precisa utilizar, que você também entre lá e veja a última edição. Porque a norma, ela tem nome e sobrenome. E o sobrenome dela é a data. A data. A data da publicação. Então, se a norma foi revisada em 2024 e eu usar uma norma de 2019, eu estou usando algo errado. Porque o que está lá em 2019 está ultrapassado. Entendi. Porque se ela precisou de revisão, é porque teve alguma coisa nova. Então, Mas tem que tomar bastante cuidado. Se eu estou usando essa norma para avaliar uma edificação, sei lá, que foi construída no ano de 2000, eu peguei uma norma de 1999, mas hoje ela já tem uma atualizada. O que eu levo em consideração? Perfeito. A data da hora da construção, do projeto, é isso. Tá. Então, se ela foi construída em 2020... Uma consulta passada de algo que já existe, você verifica a norma da ocasião. Porque... Vamos falar, não tem como a gente adivinhar, né? O que vai acontecer no futuro. Ótimo. Então, você usa... Importante isso. Muito, você usa a versão. Por isso, é muito importante, num laudo, num relatório, você escrever a data que você usou. Entendi. Porque estou avaliando um edifício, ainda mais vocês, né? Que fazem tantas inspeções. Em edificações já antigas. Então, vocês estão avaliando o edifício. Aí, vocês vão usar a norma de esquadrias, a 10.821. E vocês vão usar... colocar a data da norma de quando aquele edifício foi projetado e construído. Então, é importante colocar muito lá. Interessante. Fica a dica, dica de especialista. Mas me fala também, essa questão de toda norma técnica, ela é obrigatória? Nenhuma norma técnica, ela é obrigatória com essa coisa de poder de lei, né? Ela é uma lei. Não, as leis são as portarias, né? Até uma instrução do Corpo de Bombeiros tem um valor maior do que as nossas normas técnicas, pensando juridicamente. Mas a nossa norma técnica é a boa prática. Então, é assim, por que você não vai seguir a norma? Se um grupo de técnicos especialistas escreveu algo e colocou lá, por que você não vai seguir? Porque eu não concordo, eu acho que eles escreveram errado. Então, reclama. Você tem o poder de reclamar. O que não pode é não usar. Se você, para construir, poucas pessoas, para projetar, poucas pessoas vão perguntar se você atendeu a norma. Nós, técnicos, fazemos questão de dizer isso de acordo com a norma tal. Isso de acordo com a norma tal. Mas poucas pessoas vão te cobrar isso. Por exemplo, o CREA, o CAL, não vai te cobrar se você escreveu aquela norma, se você está cobrindo aquela norma. Agora, quando der um problema na justiça, a primeira pergunta que o juiz vai fazer, ou o perito do juiz, cumpriu a norma técnica? Então, ela serve para orientar uma decisão. Então... porque como o Código de Defesa do Consumidor fala que a norma, que eu tenho que ler, que eu atender as normas técnicas, num caso jurídico, eles vão se basear nelas. Então, é o que eu falo até para os meus alunos. Eu falo, olha, ninguém vai chegar numa obra e ficar vendo se você olhou a norma técnica, a menos se você tiver uma auditoria em obra, que existe cada vez mais. Mas, se não, é quando der o problema. Quando der o problema, vão te perguntar, por que você não usou? Então, a nossa ética e coerência profissional não dá para projetar nem construir nada se eu não usar a norma técnica. Eu preciso utilizar. Não dá para... dizer que eu não sabia, entende? Se eu sou bom naquilo, eu tenho que saber que existe norma daquilo. Exatamente. Então, ela não é obrigatória. Dizem assim, norma técnica não é lei, mas ela tem força de lei. Porque é nela que o judiciário vai se embasar, os peritos, para fazer alguma análise e dar algum veredito em qualquer ação judicial.
né? A ABNT tem mais de 11 mil normas técnicas. Está nesse número? Está nesse número. Né? Fiz uma pesquisa, eu fiquei impressionada. Mais de 11 mil normas técnicas. As nossas normas novas de hoje em dia, elas já saem com o número 17 mil e alguma coisa. Então, é isso. Devem ter 11 mil válidas, né? Incrível. E dizem assim que as mais negligenciadas são justamente as relacionadas à vedação, ventilação, desempenho acústico, térmico, pilares de fachadas e as nossas queridas esquadrias. Como é que pode? São as mais negligenciadas. Como é que pode? A esquadria tem um valor agregado muito grande na obra, né? Como é que as pessoas não acordam para isso? As esquadrias, elas chegam a representar até 20% do custo total de uma construção. Então. E existem edificações que têm aí como esquadria a envoltória, né? Os vidros, as esquadrias representam 95% da fachada. Então. Como que elas são as mais negligenciadas? Não tem como você se preocupar com a estrutura em concreto ou em aço e não se preocupar com a fachada, com as esquadrias, né? Não tem como. Mas existe o desconhecimento, né? Então, acho que estamos aqui para isso. Você, né? Como professora universitária, como você tem visto essa questão da introdução dessa matéria, fachadas, esquadrias, Perfeito. Nas faculdades? O que acontece? Existem... as disciplinas são definidas, né, para todas as faculdades, pelo MEC, e aí você pode colocar coisas opcionais. Então, a gente não tem hoje uma disciplina obrigatória, que pena, mas no opcional, o que a gente faz? A gente, dentro da disciplina Materiais de Construção... No curso de Engenharia no curso de Engenharia Arquitetura. Civil e de Arquitetura. Mas é lógico que depende do professor envolvido, né, da coordenação envolvida. Eu, por exemplo, não tive na Faculdade de Arquitetura nem um milésimo de segundo aí falando sobre esquadrias ou vidros. Eu também não tive na Engenharia Civil. Eu fui aprender na prática, fazendo ensaios sobre ela para entender a necessidade, né? Não sabia nem que existia norma de esquadrias. Eu acho isso péssimo, mas eu acho que é o nosso caminho, né? A gente entra na faculdade chamando esquadria de esquadrilha. De esquadrilha ou, né, o castilho. Castilho. Tudo errado, né? Exato. Então, imagina que a gente entende a importância do perfil, do vidro, do componente. Imagina, né? Então, isso falta. O que a gente tem feito para melhorar isso na disciplina de materiais de construção, em vez de eu falar de concreto e aço só, eu preciso falar de concreto e aço, mas eu consigo falar de todos os outros materiais. Falando de alumínio. E entre eles eu estou falando de esquadrias, de vidro, de guarda-corpos. E eles precisam entender isso. E aí a gente dá ferramentas, né? Então, a gente tem hoje... essas entidades, elas estão fazendo também alguns programas educativos. Então, a gente tenta fornecer isso. Fora isso, a gente fornece cursos de extensão. Então, o aluno que quer se aprimorar, ele tem essa questão de ir para uma extensão, onde ele vai entender um pouquinho mais como daquele se fosse uma material. iniciação científica? Não, seria um curso extra de 32, 40 horas, onde ele pode se especializar, entre aspas, fora não é da uma universidade. pós. Durante o período da graduação dele, ele tem à disposição alguns cursos curtos de extensão. Pela própria universidade. Pela própria universidade, e sem custo. Então, ele vai um dia ter um curso de vidros, um dia um curso de esquadrias, um curso de impermeabilização. Vai depender... buscam profissionais no mercado que levam... que levam essa informação. Semanas de engenharia, semanas de desafio, que a gente chama de hackathon. A gente vai trazendo essas coisas diferentes. E, após isso, é especialização, né? É uma pós-graduação. Cada vez mais a gente buscando aí desenvolver os cursos de pós-graduação nessa área. Mas o que a gente percebe é assim, primeiro, eles têm que entender essa demanda. É como se eles não entendessem a importância de saber sobre isso. Então, o que a gente precisa fazer na faculdade é despertar o aluno para as diversas coisas que ele precisa conhecer, que não é só cálculo estrutural que ele precisa conhecer, porque ele vai lidar com muitas outras coisas. Então, a gente começa despertando, olha, você precisa entender de esquadria, de vidro, de guarda-corpos, porque... Aí, como eu dou aula na engenharia civil, eu falo assim, por que o arquiteto vai projetar? Mas quem vai dizer que material você vai utilizar, provavelmente vai ser você. Quem vai montar o caderno de especificações vai ser você. E aí a gente faz aquela brincadeirinha, né? Caderno de especificação, o que está escrito sobre esquadria? Janela de correr de 2 folhas com pintura eletrostática branca.
E aí eu falo para eles, o que é isso? Exatamente, o que é isso? O que é isso? Exato. Como é que isso Hoje, diferencia alguma coisa? Os arquitetos têm que projetar com conhecimento, para que a gente possa edificar construções eficientes, Exato. que desempenham, que tenham durabilidade. Exatamente. Esse negócio só da estética, só da imagem, não. Não dá. Quantas vezes a gente pega um projeto e o que está desenhado na janelinha? Está Só desenhado a tipologia. o vão com 2 folhas. Com 2 folhas, você tem a setinha mostrando se é de correr, um triângulo ali mostrando se é um maxilhar. E será que eles conhecem os componentes que existem, com os quais eles podem fazer as esquadrias completamente diferentes? Uma abre-tomba. Conhecem superficialmente. Melhor, né? A sorte é que hoje no mercado nós temos eventos, temos as feiras do nosso setor, tem a FESCO, tem a SAI Vetro, tem os workshops, os seminários aí que acontecem ao longo do ano, que levam um pouco mais de informação, de conhecimento aí para os profissionais, para os engenheiros, para os arquitetos. Hoje a gente vê muitas indústrias de esquadrias, fabricantes, né? Sistemistas, levando que essa levam informação. esse pessoal técnico, né? Os arquitetos, os escritórios, os projetistas em suas fábricas e dão uma verdadeira aula ali sobre perfis, sobre resistência, sobre vidros, sobre os componentes. Hoje está um pouco assim... Eles precisam pensar diferente, né? Porque existem muitas opções e que eles estão lá acostumadinho. Eu falo assim, não dá para ter janela de correr no dormitório com tanta coisa melhor que a gente teria para melhorar a acústica, para melhorar a térmica, né? Eu vejo escritórios de arquitetura que buscam muito conhecimento, que são arrojados e eles projetam realmente no detalhe, eles projetam com desempenho, mas são aqueles que buscam ali um diferencial, mas ainda tem aqueles que a gente colocou uma sementinha, né, de curiosidade neles. Exato, que são mais arrojados, mais ousados. São provavelmente escritórios maiores, mais renomados, com projetos mais complexos, que são obrigados a buscar um pouco mais de informação. O cliente deles vai buscar algo diferente, né? Exato. Muitas vezes é isso. O cliente é uma pessoa que está mais no exterior e vai ver que lá a janela é diferente. Então, por que a minha não pode ser assim, né? E a gente tem aqui a capacitação, é isso que é importante, sabe? A gente tem fabricantes bons de esquadrias, de vidros, de componentes. Então, a esquadria que está lá fora, que está lá no exterior, a gente tem como fazer ela aqui. Até melhor, muitas vezes. Até melhor, exatamente. Então, por que não? Porque talvez o pessoal não sabe a pedir. É porque como você vai pedir o que você não sabe que existe? É a mesma coisa. Quando eu vou em uma obra, com a minha equipe, eu sempre fico alertando, olha, isso aqui é um problema, isso aqui pode dar um problema. Mas como é que você vai saber se algo está errado se você sequer sabe da existência daquela situação ou daquele vício, daquela anomalia? Exato. Então, se você não acha que esquadria é importante, como é que você vai olhar para uma esquadria, para a esquadria, né? Que nem a gente fala. Quando a gente, na norma, a última versão da parte 4, que fala de acústica e térmica, a gente valoriza ao máximo que você põe uma etiqueta na esquadria. E a gente ainda fala, não tira a etiqueta, põe no vidro. Porque quando você recebe um carro novo, você não adora ver aquele monte de adesivinho no vidro? Tem gente que nem tira. Mas ela está na norma, na 10821, tem um modelinho, ela tem uma classificação de A, B, C e D. Isso. Tem o nível de atendimento, se é mínimo, intermediário ou superior. Mas por que eu vou muito em obra, eu nunca vi, a não ser no home center, nas lojas de home center, que eu as vejo. Mas num canteiro de obra, quando chega aquele lote, você não vê esse adesivo, essa etiqueta. Então, o fabricante tem que valorizar isso. Então, deixa eu falar um pouquinho de certificação. Esse era nosso daí eu vou explicar. Esse era nosso próximo passo. Para quem não sabe, a nossa querida amiga engenheira Fabiola Rago Beltrame, esse nome é chique, né? Nossa, ela tem a IBEL, que ela vai contar um pouco mais para nós.
que trabalha com a certificação dos fabricantes de esquadrias, dos fabricantes dos materiais. Eu tenho curiosidade de saber como que isso funciona. Ai, é outra coisa que parece um mito, né? Então vamos Parece explicar. um mito, exatamente. Um mito, eu sei. Quem tem parece que, uau! Esses dias eu estava numa obra e até era um produto da Roto Fermax. Ela falou, não, esses meus braços aqui são todos certificados pela IBEL, que eu... Nossa, conta mais. Exatamente, é isso. Eu acho que, de novo, é alguma coisa que tem que ser desmistificado. Quem né? não tem, não sabe que existe. Exato. Mas quem tem... Sabe valorizar. Sabe valorizar. Que bom, que bom. O IBELC é o Instituto Beltrame da Qualidade, Pesquisa e Certificação. Só nome chique. Ele foi... a gente inaugurou há 11 anos, né? Então, em 2014... Nós já cuidávamos da parte de controle de qualidade das esquadrias, até que o Inmetro passou via PBQPH, os programas de qualidade, até que o Inmetro fez uma exigência de que as empresas que cuidavam disso se acreditassem pelo Inmetro. Então, nós fizemos questão, montamos o instituto. Então, é um instituto sem fins lucrativos, voltado... Não tem um laboratório. Não tem um laboratório. Tem um instituto que faz o processo de certificação acreditado pelo Inmetro. Então, a gente tem o aval do Inmetro para fazer este processo, né? Tem essa, vamos dizer, é como se ele desse um aval mesmo, uma credibilidade ainda maior, né? Porque há 11 anos, quem era o IBEL? Que hoje a gente pode até... O pessoal sabe um pouquinho mais, mas há 11 anos... Imagino né? que deva ser super rigoroso para você poder contar com a confiança e com a credibilidade deles. Tem. Imagina os processos que você precisa cumprir. É suado. Até semana passada a gente estava com uma auditoria. Vou contar esse processo, mas só para adiantar, a gente acabou de iniciar o processo de certificação do vidro laminado. Desde o início da nossa formação do Instituto, a gente certifica esquadrias e vidros temperados. Começou com isso, com esquadrias. Você não certifica o produto final acabado, o conjunto esquadria e vidro? Sim. Também. A esquadria, ela só pode ser certificada como conjunto. Não dá para eu certificar o perfil. Tá. Por quê? Porque eu posso homologar perfis de sistemistas, dizer que eles atendem norma, mas cada fabricante tem que mostrar que monta aquilo direito. Se eu pegar um sistema maravilhoso e der para alguém que monta errado, esse sistema não vai ser estanque, não vai ter desempenho acústico, não vai ter desempenho contra o vento. Então, você certifica peças, digamos, peças apartadas, o perfil, o vidro, o braço, componente, o fecho. E depois o fabricante que monta tudo isso. Entendi. Então, nós começamos fazendo a certificação do fabricante de esquadrias, com tudo pronto. Então, eu tenho que pegar um produto pronto. Seja ele uma janela, uma porta e até uma fachada. Eu consigo certificar as fachadas, também é possível. Mas isso de produtos especiais ou só do padronizado? Qualquer produto. Qualquer produto. Não precisa ser... Tem um pouco... Isso muito legal que você falou. Tem um pouco na cabeça das pessoas... Como o processo começou via PBQPH... PBQPH tem uma visão mais de programas habitacionais... Onde se usa o quê? Janela de correio, janela maxillar e portas de giro. Uhum. Então, é lógico que esses são os produtos carro-chefe. Mas qualquer tipologia de esquadria pode ser certificada. Então, uma abre-tomba, um sistema de fachada... Qualquer tipo de maxillar, uma maxillar com bandeira, tudo pode ser certificado. Para não ficar uma infinidade de produtos, junto com o Inmetro, a gente conseguiu criar as famílias. Então, nós temos mais ou menos umas 20 famílias que são certificáveis e depende do que o fabricante produz, a gente encaixa numa família. Então, qualquer tipo de esquadria pode ser certificada. E nós temos bastante fabricantes de esquadrias com seus sistemas, suas janelas nós temos, certificadas? Em média, uns 30 fabricantes. Então, por exemplo, eu sou uma indústria de esquadria, eu utilizo, sei lá, os perfis da Perfil Alumínio,
os acessórios da Roto Fermax, eu monto. Isso. E esse seria, sei lá, minha esquadria, 2 folhas de correr. Isso. Eu certifico aquele meu produto. Isso. E aquele seu produto dá direito a uma gama um pouco maior, né? Tem uma faixa, não precisa ser eu posso fazer a janela de correr, a porta de correr. Isso. Porque cada momento... Porque o processo de certificação, ele é uma coisa constante. Então, por exemplo, o primeiro processo dura 3 anos. Então, vai ter uma auditoria. 3 anos para eu conseguir? Não, 3 anos dura... A cada 3 anos ele renova. Entendi. Revalido a minha certificação. Isso. Para conseguir uns 3 meses. É o tempo da gente fazer auditoria, coletar os produtos, esses produtos irem para o laboratório, fazer os ensaios, e aí então vem a resposta do ensaio. A gente pode assistir ou não, o fabricante pode assistir ou não, depende do interesse. E aí então nós conseguimos, com base no relatório, no que a gente olhou na auditoria, emitir um certificado. Aí esse certificado ele vai ser revisado com manutenções. Então, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano, depende do controle de qualidade que a empresa tem, se é um mais apurado ou menos, ele vai passar por manutenções. E esse processo dura 3 anos. Depois de 3 anos, ele quer renovar, vai continuar. Ele é permanente enquanto ele quiser mudar. Então, quando ele tem o certificado para um tipo de esquadria que ele fez, encaixa outras tipologias semelhantes. Entendi. Que a gente percebe tecnicamente. Então, por exemplo, numa auditoria eu coleto uma janela, na outra auditoria eu coleto a porta, na outra auditoria eu coleto outro tamanho de janela e eu vou varrendo todo o sistema dele. E aí, quando ele for fornecer para uma construtora, ele consegue mostrar, olha, tá aqui, eu tenho esse certificado que me comprova que eu sei atender a norma técnica, que eu atendo a norma técnica. Desde que você olhe esse projeto. Então, uma coisa muito importante que faz parte da certificação é o projeto que foi aprovado. Tudo bem, variando dimensões, mas não variando o tipo de perfil. Linda palavra. Entendi. A solução tem que ser aquela. Eu vario dimensões, mas a solução em termos de tipos de perfis, sistemas, os componentes utilizados, o vidro utilizado, então, é aquela. O benefício para quem tem o seu produto certificado é justamente poder divulgar para o seu cliente que o produto dele atende todos os requisitos estabelecidos das normas técnicas e constantemente, porque essa é a parte legal. Eu não fiz uma vez bem feito. Isso, eu falo, às vezes a gente tá numa obra, tá num projeto, tem que aprovar alguma coisa e recebe um relatório amarelinho, né? Lá de 2000. Exato. Eu fui certificada há 10 anos atrás que eu sei fazer isso. Eu mandei minha janela para o laboratório, quer dizer, a janela que eu escolhi, que eu fiz como eu queria, com todos os cuidados. Mandei para o laboratório ensaiou, te traz o relatório aqui, você vai aceitar? Não dá, né? Mas, de novo, o conhecimento, o pessoal tem que entender isso. É o mesmo que você apresentar um certificado desatualizado, é o mesmo que você apresentar uma certidão de débitos trabalhistas, de débitos da Receita Federal, do INSS, desatualizado. Ou seja, o fato de eu não dever há 5 anos atrás não significa que eu não estou devendo hoje. E até indo lá pro lado médico, né? Você vai no médico, ele te manda fazer exame. Clínicos. Aí você volta depois de 1 ano. Eu sempre faço isso. Com os exames, ele fala assim, agora eu vou ter que te pedir outro. Não, porque esse exame que você fez já tem 1 ano, não vale mais. Depois de 3 meses já não está valendo. Determinado exame já não vale mais. Exato. Então, isso é muito importante e é isso que a gente, de verdade, assim, é muito... fã, a gente gosta muito desse processo da certificação pela manutenção, para dizer que sempre esse fabricante ele é acompanhado. É um grande diferencial receber essa certificação, seja do seu perfil, do seu componente, ou então da sua esquadria, do seu produto pronto, acabado. E o que é legal, apoiado sempre pelo Inmetro, né? Então, com essa acreditação do Inmetro, e aí a gente fala que isso vale também para aquela habitação de interesse social. Porque tem uma letrinha que chama SBAC, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Se nós, IBELC, somos acreditados pelo Inmetro, a gente pode emitir um certificado que vale para a SBAC.
que vale para o sistema brasileiro de avaliação da Isso também está conformidade. relacionado à obtenção de crédito, de financiamento? Tá. Caixa Econômica Federal, cartão BNDES, fundo de garantia, certeza. Eles E requerem. alguns bancos privados começam a solicitar. Mas esses 3 que são, né, os públicos mais comuns, com certeza, eles exigem isso. Excelente. E uma coisa que a gente está aí, voltando um pouquinho só, que eu estava te contando do vidro laminado, na época que a gente fez a certificação do vidro temperado, há 10 anos, mais, né, um pouquinho, o vidro laminado não dava para certificar, porque ele tinha um ensaio muito difícil de fazer, que não era conclusivo. E aí o pessoal da Abravidro, então, revisou essa norma. Ela saiu uma nova versão em 2023. A gente trabalhou em cima dessa versão, enviou para o Inmetro o procedimento e hoje a gente consegue também, agora. Em abril ela foi lançada. A certificação de vidro laminado. E agora, a primeira semana de maio, a gente estava com o Inmetro dentro de um fabricante, a Cyberglass, fazendo o processo de certificação para eles, né? Então, assim, são 2 auditores do Inmetro olhando a gente trabalhar e anotando lá. E deu tudo certo e já foi certificado. Ainda Excelente. não, porque agora está na época de ensaio, né? Acabamos de coletar as amostras com o Inmetro na nossa cola. Essas amostras vão para o laboratório. Mas lá deu tudo certo. Lá deu tudo certo. Lá deu tudo certo. Essas amostras vão para o laboratório. Só quando ficar pronto o resultado é que eu posso emitir o certificado. Está lá no processo. E já sai com o Inmetro. E você tem conseguido demonstrar para o mercado a importância dessa certificação? Você reconhece? Bom, Audrey, precisava mais. Eu não consigo sozinha. Então, o que eu peço para os setores? Que ajudem a levar isso. Então, não sou eu sozinha que consigo, né, mostrar. Agora, se você pega uma entidade, então você pega as entidades dos fabricantes de esquadrias, as entidades dos fabricantes de vidro. Então, se você pega as entidades, elas ajudam a mostrar que isso tem qualidade e eu estou entendendo que eles estão fazendo isso. Estão fazendo. Estão divulgando via FESCOA, via os eventos que eles fazem, né? Um Educavidro, uma Academia FEAL. Você tem a sua coluna também na revista Contramarco, sim, que você fala sobre isso. A revista Contramarco, a gente está sempre contando, né, os novos processos de certificação. A desse mês vai sair com a do vidro laminado. Então, são coisas que a gente vai divulgando, porque quem está lá na obra recebendo uma esquadria, é difícil ele ter essa informação. Alguém precisa falar. Então, foi muito legal o que você me disse, que você chegou numa obra e alguém falou. É isso. Aí ele usou como diferencial do produto dele. Porque é um diferencial, né? Quando ele certifica a roldana dele, ele está provando que ele atende a norma de roldana, com uma carga de 150, de 300 quilos, né? Então... Inclusive, ele ainda fez, olha, eu testei com parafuso de alumínio, testei aqui também com parafuso de aço inox. Ele tinha as versões da certificação desse componente. Isso, perfeito, porque na hora que eu testo, eu tenho que testar com alguma coisa. Ah, mas o braço vem sem fixador. Então, pergunta para o fabricante qual é o ideal. Exato. E pede para vir junto, ou tá bom, compra separado, mas daí é responsabilidade sua, né? Então, eu acho que é uma educação, né, Audrey, do setor que a gente faz. Você faz muito isso também, né? A minha meta é realmente levar um pouco mais de informação, de conhecimento, colaborar da forma que eu posso, que é passando o nosso dia a dia, porque a gente está muito ligado aos problemas das edificações, às doenças das edificações. A Aluparts, a gente está aí já há 35 anos corrigindo as fachadas com problema. Então, trazendo vida nova, identificando o que não vai bem e corrigindo, recuperando o desempenho para que as edificações possam ter mais durabilidade, né? A gente trabalha com o aumento da vida útil. Então, você só consegue fazer essa recomendação se você se basear em normas técnicas. Exatamente. Né? Então... Qualquer análise que a gente vai fazer em obra, o que a gente tem sempre debaixo do braço é o projeto e a norma técnica. O que a norma técnica fala. Então, e a gente só fundamenta o nosso relatório com base aí nas normas técnicas. Ai, um orgulho ouvir você falar, Audrey, um orgulho, muito gostoso, né? É o que eu sempre falo para você, a gente teve a oportunidade de trabalhar com seu pai, né? Nelson Firmino. Ele era o seu fã. Eu que era fã dele, não, né? Eu que era fã dele, tinha a verdadeira adoração por você, ele ficava feliz de te ver. Às vezes, ele, sei lá, você estava ocupado em algum evento, ele, não, vamos cumprimentar a Fabiola, a gente já vai embora. Ele sempre
tinha muita vontade de conversar aqueles minutos com você. Ele tinha verdadeira adoração. Eu aprendi muito com ele. Eu posso dizer que ele foi meu professor, né? Então, nós discutimos casos. Na época, quando eu o conheci, eu trabalhava na Falcon Bauer e a gente era chamado para vistoriar algumas coisas que estavam com problema. Como eu que fazia a parte de esquadrias, aí eles me chamavam. Vamos lá entender o que está acontecendo. E muitas vezes eu ia com ele. Então, assim, aprendi muito, né? Então, a gente também sempre teve um respeito enorme. Eu lembro ele várias vezes, a gente conversando, ele vamos perguntar para a Fabíola, vamos perguntar para quem entende. Ele mesmo te ligava para tirar dúvida. Uma outra pessoa que ele também sempre ligava para tirar dúvida é a Michele. Sim, a Michele. Nossa, ele vira e mexe, ligava para ela, chamava ela de meu amor. Sim. Me ajuda. Muito gostoso. A gente se conheceu na Falcon Bauer, né? A gente trabalhou junto lá. Então, é a mesma escolinha, mas ele educou a gente, com certeza, muito também. Legal, é muito bonito de se ver como os profissionais trabalham de forma colaborativa. Sim, Audrey, então, sim. Toda a parte técnica. Eu, sempre que eu tenho qualquer dificuldade, qualquer problema, eu busco os consultores, eu busco o Crescêncio, eu busco o Henrique, eu busco o Igor. Não dá pra gente decidir tudo sozinho. A gente não sabe de tudo. Não sabe. Não você também, vira e mexe. Você sabe que às vezes eu tô na obra, o cliente me faz uma pergunta, por mais que a gente conheça, às vezes dá um branco no cérebro. Você fala, deixa eu tirar uma dúvida, daí você manda um WhatsApp, liga. Mas agora, eu entrando aqui, a Sandra me fez uma pergunta. Uma pergunta técnica, tirou uma dúvida. Técnica. Eu falei pra equipe, olha, pessoal, hoje teremos a rainha, porque tem a norma mãe, que é a 10821, a norma mãe das esquadrias. Sim. Mas a gente tem a mãe da norma. Não. A Fabíola é a mãe da norma. Não. A Fabíola é a mãe das normas, não é só da nossa norma mãe. Então... Só a tia que ajuda. Eu falei, olha, pessoal, aproveita e tirem todas as dúvidas. Inclusive, eu tenho uma dúvida, eu ia falar mais adiante, mas eu vou aproveitar porque eu não posso esquecer. Uma dúvida que caberia uma ligação, mas como eu tenho o privilégio de ter você aqui ao vivo... aproveitar, né? A gente observa que nos manuais dos fabricantes de componentes, quando a gente fala de janelas maxillar, com o uso do fecho punho, alguns fabricantes dizem que janelas com largura maior que 80 centímetros requerem 2 fechos. Perfeito. Não estou falando de fecho multiponto, Sim. de fecho especial. Estou falando do fecho com contrafecho, aquele fecho convencional. Ou, daí ele atualizou o catálogo, foi para 90. Daí você vai num outro grande fabricante de componente. No Maxillar não fala absolutamente nada. Ele especifica que um fecho punho convencional e não faz essa restrição de largura de janela. Sempre que eu vou nas obras para fazer um laudo, uma perícia, a gente verifica aquela questão da entrada de água. Sim. Por conta da falta da compressão das gachetas. Perfeito. Então, quando a gente tem um fecho só, as extremidades ficam, né, abertas. Daí eu vou defender, vou escrever lá que o ideal, com janelas acima de 80 centímetros, tenham 2 fechos. Mas o cliente quer que eu comprove onde está dito, quem disse, quem mandou, de onde que eu estou inventando isso. Sim. Não tem na norma. Mas tem num catálogo desatualizado. Vamos lá. Eu não sei o que fazer. Tem uma dica. Me ajuda, porque eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que falar para o cliente, não tem como conduzir isso no meu relatório. Não tinha na norma, e aí os fabricantes realmente colocavam. Como uma indicação. Alguns. E daí revisa o catálogo, tira. Daí revisa, põe. Bom, eu falo, tem alguma coisa muito suspeita nisso. Você lembra que a gente fez as normas de componentes, até com toda a ajuda do Cianfesp, né? Que hoje é quem incorporou. A gente tinha a Comissão de Estudos Especiais, CE 191, e a outra de esquadrias. E a CE 188, que era a Comissão de Estudos de Componentes. Aí o Cianfesp cuidava dessa de componentes, a FEAL cuidava dessa de esquadrias, até que se unificou. Então, hoje a gente tem o Cianfesp como gestor do CB, Comitê Brasileiro 248. Vocês não têm noção do quanto isso é um ganho. Imagina que hoje esquadrias não é uma comissão de estudos especiais, é um comitê brasileiro. E é um comitê brasileiro que tem ligação, inclusive, com o comitê da ISO, porque a BNT tem os convênios com a ISO. Então, o que acontece lá fora na ISO, a gente tem acesso aqui. Então,
é lindo, assim, em termos de evolução, né, do setor, é muito lindo. Bom, num determinado momento, a gente escreveu as normas de componentes. Então, a gente tem 4 partes. A gente tem as roldanas, as escovas de vedação, os fechos e as articulações. E a gente tem metade da norma pronta de persianas. Qual que é o nome? Fala aqui para o pessoal que está nos assistindo. Nossa. Qual que é o nome da norma técnica de componentes? Ai, ai, ai. É 13, não sei o que ela... Não, é 15. Não vou saber de cor. 15. Marketing, faz uma checagem aí. 15. Norma técnica de componentes. Isso, chama componentes para esquadrias. É. 15.900 e... Não lembro. Eu também não lembro. Não lembro. Eu me admiro quando eu vejo o pessoal falando nos eventos, nas palestras, o nome da norma, a revisão e... 15.969. Ah, não lembro. Vamos ver. O marketing está fazendo Eles essa vão fazer. conferência. 15.969. 15969. Então, nossa norma técnica que trata sobre componentes tem 4 partes e ela é a número 15969. 969. E daí ela tem parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E a gente vai retomar essa comissão, porque a gente tem que terminar a norma de persianas e talvez fazer alguns ajustes nas que já existem. Na norma de fechos... Então, eu vou reformular a nossa pergunta para a gente aí poder recapitular o assunto com o nosso público. Tá. Em Maxinhares, eu devo usar 1 ou 2 fechos em razão da largura dele ou... 2 fechos, porque na norma de fechos... A pedido dos fabricantes de componentes que participavam, eles deixaram uma frase, não vou lembrar de cor a frase, mas eles deixaram a frase de que quando a janela tiver mais que 90 centímetros, ela tem que ter 2 fechos. Então, mas isso hoje está na norma? Está na norma de fechos, não está na norma de esquadrias. Está na norma de fechos. Porque quando você está especificando fecho... Porque qual é o correto, que nem sempre acontece? Um fabricante de esquadrias precisa conhecer a norma de componentes e comprar componentes que atendam à norma. Então, o fabricante de esquadrias é que tem que consultar a norma de fechos e fazer a esquadria corretamente. Então, como é que, por exemplo, eu não posso certificar uma esquadria Maxinhar com mais que 1 metro, com um fecho. Eu não certifico, eu não posso. Então, isso hoje está na norma de fechos. Então, para quem está também, assim como eu tenho essa dúvida, para Maxinhares com largura superior a 90 centímetros, eu sou obrigada a utilizar 2 fechos punho. Eu tenho dúvida se ficou 90 ou 1 metro, tá? Precisa consultar lá, porque, de novo, a gente não decora porque cada tudo. documento, cada manual diz uma coisa. Então, vamos usar o que está na norma. E está na norma justamente por causa desse problema, que cada um falava de um jeito. Então, tem até um desenhinho mostrando. Está bem legal. Eu acho que a norma de componentes as pessoas conhecem pouco. Se conhecem a de esquadria pouco, a de componentes muito menos. Sequer sabem que tem 4 partes. Exato. E assim... Eu acho que o componente faz toda a diferença na qualidade de uma esquadria também. No desempenho, sem dúvida. O perfil faz. Na performance. Mas já que o perfil tá bom, se eu puser um componente diferente, ele muda totalmente. Um braço de articulação subdimensionado, um fecho que não resiste ao peso da folha, os fixadores... Tudo. A gacheta errada, uma escova de vedação, tudo compromete. Quantas vezes você não fez, né, algumas inspeções e, por exemplo, a Maxinhar voou? E Direto. A Maxinhar voou. É a nossa principal reclamação. E quando a gente conversa, um dos maiores problemas é sempre a fixação, não é? A fixação, exatamente. Então, ou fechos ou braços de articulação. Exatamente. Então, o componente devia ser mais valorizado nesse sentido, sabe? Primeiro pelo fabricante. E depois pelo usuário final. Mas se nem o fabricante valoriza... Porque a hora que o fabricante... Quando você vai comprar alguma coisa de muito valor agregado, as pessoas não te valorizam tudo que está lá de diferente. Então, se você vai comprar uma esquadria com valor agregado, você tem que saber que o fecho que está lá faz diferença, que o braço que está lá faz diferença, que o vidro que está lá faz diferença. Exatamente. Que o perfil tem o trilho
a guarnição. Então, eu acho que falta um pouco dessa valorização do próprio setor. Não sabem a importância de cada parte daquele produto final. Mas muitas pessoas só sabem a importância daquela esquadria, daquele produto, quando ocorre um acidente. Infelizmente. É quando um vidro se desprende, quando uma janela sai voando, quando acontece algum tipo de acidente que compromete aí a segurança dos usuários. Isso... A própria contratação de projetos, né? Quando que uma construtora contrata o projeto? Quando ela já teve um problema. Aí Exato. eu vou fazer projeto de fachada, vou fazer projeto de esquadria. E ainda assim, elas contratam só para falar, muitas, né? Contratam só para falar que contrataram, para ter ali um respaldo. Nem lê, né? Mas muitas vezes elas não compram no mercado as esquadrias que foram projetadas pelo consultor. Exato. Então, não basta ter o projeto, tem que seguir o que foi projetado. Exato. E aí, sim, você vai deixar o usuário mais satisfeito. Eles não têm noção o quanto eles poderiam deixar o usuário mais satisfeito através de uma boa esquadria. Porque se a gente pegar a norma de desempenho... Mas ela fala justamente isso, construir para o usuário. Exato. E aí, a estanqueidade de água depende de quem? A acústica depende de quem? A térmica depende de quem? Né? A segurança estrutural da fachada. Tudo tem a ver. Então, ela precisa ser melhor compreendida e valorizada, porque ela faz parte da edificação, ela tem um peso muito grande, né? Com certeza. O desempenho da edificação mesmo. Agora, eu tenho uma outra dúvida, também uma dúvida minha, com relação ao uso dos vidros em fachada. Recentemente, eu inspecionei uma fachada, deve ter mais de 40 anos. Tá. O vidro utilizado, tanto abaixo de 1,10 m quanto acima, abaixo tem um vidro fixo, em cima tem uma janela de correr. É tudo vidro comum, mas é uma construção muito anterior à norma. Hoje, qual que é a responsabilidade na substituição desse vidro por parte do proprietário do imóvel? Muito bom. Esse anterior à norma, a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente tem a versão nova da 7199, que em breve também está sendo revisada, mas na versão antiga, lá de 1900, eu acho 86. que 1986. Eu acho que é isso. Essa versão, numa letrinha, não lembro se F ou G, já tinha dizendo que o vidro abaixo de 1,10 m tem que ser de segurança. Já vinha dizendo a questão da altura, que você tem que, se você está acima de 1 metro, você tem problema de queda. Se você tem problema de queda, você não pode pôr um vidro temperado, por exemplo, que vai quebrar e daí eu vou cair. Então, já vinha essa especificação. O que a norma 7199 nessa última versão fez foi deixar mais claro, e agora a gente tem uma tabela que deixa isso super mais nítido, né? Então, a gente, sim, são obrigados a substituir a empresa, vidros. O proprietário do imóvel. Então, no caso, é um banco. O banco, ele precisaria substituir 100% dos vidros, ou à medida que ele for... Quebrou um vidro, ele substitui por um laminado? Tecnicamente, eu só consigo responder tecnicamente. Juridicamente, eu sei que tem argumento e desculpa para tudo. Tecnicamente, sim, ele precisa substituir porque ele está com acesso ao público, ele está gerando problema para aquele usuário. Eu tenho um case... uma construtora, uma grande construtora, teve um problema faz muitos anos já. Ela teve problema com uma porta de correr. Então, era um conjunto habitacional e as edificações, apartamentos ficavam no térreo também. E uma criança se chocou com uma porta de correr e veio a falecer porque era um vidro comum. Um vidro comum. E é lógico, a construtora teve processos e teve tudo mais. Alguns anos depois, essa construtora trocou todos os vidros de todas as suas edificações com muito mais do que 10 anos. Aí, particularmente, tenho esse caso. Minha mãe mora num apartamento que foi construído por essa construtora, sem ninguém falar nada. Bateram lá no condomínio e falaram assim, vamos trocar os vidros. E trocaram das portas todos do térreo. Os vidros. Não, de todas as portas da varanda. Que eles tinham usado vidro comum. Todas as varandas. Então, eles trocaram e puseram lá. No caso da varanda, podia ser temperado, mas puseram ainda o laminado. Eles reconheceram um possível erro e sem
ninguém reclamar dos preveram. outros condomínios, vamos dizer assim, eles fizeram a troca. É a questão da responsabilidade civil, exato. técnica. Ele tá Então, se no caso do resguardando. banco, sim, eu com certeza recomendaria que trocasse, porque se tiver algum acidente, isso com certeza, além de prejudicar a vida, né, que não é nunca o que a gente quer, O banco já isso deixou vai parar claro. no juiz. O banco deixou claro que não vai fazer, mas à medida que ele vai tendo que substituir vidros, porque os vidros quebrados, o vidro comum, Ele tá quebrando. deu uma ventania, ele quebra. Exato. Voou uma folha, ele quebrou lá. É E eles estão impressionante. abaixo de 1,10 m, né? Estão. Então, os de cima, por enquanto, tudo bem. Mas os Estão de abaixo, baixo, daí à medida que vai quebrando, eles prontamente substituem por um laminado. Não é o melhor caso. O certo seria trocar. A minha recomendação foi a substituição. A sua parte técnica você fez, né? Vamos dizer Eu assim. fiz. Sobre guarda-corpos, o que você tem visto aí? Hoje a gente tem a norma de guarda-corpo, sempre foi revisada. Foi para consulta, tá indo para consulta nacional. Exatamente, enfim. ainda não tá vigente. Então, quem quiser participar, colaborar, ainda está em tempo, né? A comissão, na verdade, ela já fechou, ela fecha temporariamente, pegou o texto, mandou para a BNT. A BNT está fazendo a parte de editoração para colocar em consulta nacional. Então, essa versão que vai sair, acredito que 2025, ela em breve está em consulta nacional para alguém fazer alguma sugestão. E aí, então, a gente consegue publicar. Então, fica a dica. Quem quiser ainda está a tempo da consulta nacional. Da norma 14718, que fala sobre os guarda-corpos. Olha lá, sabe de cor, Algumas eu sei. Bom, muito legal. Então, na questão do guarda-corpos, o que a gente ainda vê são guarda-corpos de vidro temperado. Imagina a lógica, né? Se você tem guarda-corpos, é porque você tem uma altura maior que 1 metro. E esse nome, guarda-corpos, não é à toa, é para te proteger. Guardar o corpo. Você não pode, tanto que é uma briga, né? O nome dele, mesmo no singular, é guarda-corpos. Porque essa é a função dele. Guardar corpos, né? Inteiros. Inteiros. Exato. Então, se você tem a utilização de um guarda-corpos, é porque você precisa proteger alguém de uma queda. Se você puser um vidro temperado, por mais lindo e resistente que ele seja, um dia ele pode quebrar. E quando ele quebrar sob um impacto, ele não vai perdeu a função. Guardar corpos. Então, não tem jeito, só pode ser o vidro laminado. E a gente percebe, numa construtora, numa obra de grande porte, a gente não vê tanto erro. Mas o problema são casas construídas, casas de alto padrão, construídas em condomínios, e eles querem aquele guarda-corpos inteiro de vidro, e aí eles põem aqueles perfilzinhos minúsculos pontaletes, e eles chamam quem para fazer? Um vidraceiro sem lado técnico, porque o vidraceiro está lá vendendo vidro. Se você pedir para ele que seja o comum, ele vai te vender. Se você pedir o temperado, ele vai te vender. Ele não vai perguntar onde você vai usar. Exato. E aí você tem muitas ainda hoje, em pleno 2025, guarda-corpos de vidro temperado, se não for comum. Instalados. Quando a gente fala de guarda-corpo, a gente não é nem só questão da especificação do vidro. A gente tem a altura do guarda-corpo, altura de mureta, o vão, o espaçamento é tão entre problemático as peças. Isso. O pessoal faz aqueles guarda-corpos de travessinha que permite escalada. Quer dizer, não está protegendo. Tem até questão relacionada à colagem do guarda-corpo. Quando a gente utiliza o montante num guarda-corpo, é obrigatória a colagem do vidro, colagem química, né, por meio de selante estrutural, nesse montante. Tem a questão dos ensaios que são feitos em obra sobre os guarda-corpos. Então, é obrigatório. Hoje a norma traz isso. Precisa se testar mocap, de acordo com o projeto, em condições reais da obra. E uma coisa muito importante, muita gente está fazendo esse ensaio de obra só impacto. São três. Fala para o pessoal. São 3 ensaios que se precisa fazer num protótipo real, fidedigno ao projeto e as condições de instalação. Conta pra gente quais são eles. Carga horizontal, então você vai forçar ele do movimento que se faz. Carga vertical
e o impacto. A carga horizontal é um dos piores. Então, às vezes, um guarda-corpos passa no impacto e não passaria na carga horizontal. E tem muita gente aceitando apenas o ensaio de impacto. Em termos visuais, ele é lindo. É o mais emocionante. Você vê aquele saco de couro cheio de esfera de vidro batendo no guarda-corpos. É um show. Mas ele não é o mais agressivo, embora pareça. Eu tenho ainda o ensaio de carga horizontal, que eu tenho toda uma tabela mostrando qual a carga por metro linear. Você leva o aparelho, você faz as medições. Exato. Uma dúvida, eu consigo fazer os 3 ensaios no único protótipo? É para fazer. É no único? É no único. Eu começo por qual? Carga horizontal, depois carga vertical e por último o impacto, e a que é do saco. Vem com a sequência certinho, anexo A, B e C. Então, precisa fazer os 3 para você ter certeza que você atende um guarda. E é em obra, então? Pode escolher. Pode escolher. Se for... os laboratórios fazem com mais cuidado, né? Tem os equipamentos Eles reproduzem as condições de obra. Então, se tiver lá uma laje de concreto, eles vão fazer a laje de concreto. Se for uma laje de aço, então eles vão reproduzir a situação da obra. As construtoras gostam muito que seja direto em obra. E pode ser. Tanto que a revisão da norma deu até uma discussão, porque as construtoras começaram a entender que não ia poder fazer em obra. Não, a gente não tem que alerta o seguinte: você não vai fazer no 10º pavimento, onde depois você vai tirar e às vezes usar o mesmo furo para pôr o certo para o cliente. Por quê? Porque aquele furo já foi danificado, você já levou o ensaio ao extremo. Então, você pode fazer em obra, mas a gente faz num protótipo, né? Faz em algo que não vai ficar para o cliente. Mas não tem problema nenhum fazer em obra. Entendi. Né? Dá para fazer tanto em laboratório. Daí tem as empresas que vão até as obras. No caso, a gente tem a Vale Ensaios aqui em São Paulo. Que faz também, eu tenho acompanhado eles têm feito bastante. Eu tenho até aprendido com os vídeos deles. Mas me diz uma coisa, para o nosso público, qual que é a diferença real entre executar algo seguindo as normas e não seguindo as normas? Nossa, Audrey, a diferença para mim é assim, é entre um bom produto e um mau produto. É entre segurança e não segurança. Porque, às vezes, falar de qualidade parece tão supérfluo, né? Tão mínimo. Então, né? Mas na verdade, é mínimo, né? Seria só que mínimo. A qualidade é que te dá segurança. Exatamente. Então, se você tem uma esquadria que vai voar ou não, se você tem um guarda-corpos que vai voar ou não, depende de atender a norma técnica. Ela não está lá à toa. Exatamente. Porque ninguém é bobo de passar horas e horas discutindo uma norma, de depois ter que pagar ensaio, de depois ter que ter certificação, se a norma não te garantisse segurança. Tanto que quando ela está fraca, quando ela não garante, ela precisa ser revisada. E segurança é inegociável. Exato. E não tem o depois, porque daí já foi. E o retrabalho, ele se mostra tão mais oneroso. Muito. Ele, além de custar muito mais, ele te traz maiores dores de cabeça. Exato. E ainda pode trazer problemas judiciais. Exato. Então, é melhor fazer direito uma vez do que fazer mais ou menos o resto da vida. Você não desgasta a imagem do seu cliente, porque imagina o seu cliente reclamando que está vazando água. Até outro dia, vazar água era frescura, né? Agora não, está lá na norma que tem que ser estanque, né? A norma de desempenho não diz que tem que ser estanque. Então, ninguém convive mais com mofo, com entra água pela janela, pôr paninho. Não existe mais isso, né? E ainda bem que não existe, porque é uma condição mínima que a gente quer. A gente não quer adquirir ou alugar uma edificação que passe água e que eu tenha que pôr um paninho toda vez que eu saio. E acontece, viu? Acontece. Então. A pessoa vai viajar, recolhe os tapetes, afasta os móveis das janelas, tira, já coloca os paninhos. Exato. Eu acho que o que todo mundo tem que ter certeza é o seguinte: uma esquadria que atende a norma não vaza água, nem se cai um temporal. Porque ela é ensaiada pelo temporal. E ela não sai voando nem se acontecer aqueles ventos fortes que acontecem lá no Rio Grande do Sul. Porque a gente tem provas disso. Nosso professor Assir, lá do Rio Grande do Sul, que a gente fala que é o professor dos ventos, ele mostra, ele põe um edifício assim, que foi ensaiado num túnel de vento, e mostra o pior ponto de pressão, e do lado ele põe onde a janela voou. E aí você fala, se ele já sabia que aqui
o fabricante, seja o que for, o construtor que aqui ia aguentar, que ia ter que ter 4.000 pascais, por que ele não reforçou para 4.000? Ele não reforçou, saiu voando. Então, as normas, a norma dos ventos, ela acabou de ser revisada e ela ainda vai passar com outras revisões, até das isopletas. A gente está discutindo bastante isso com ele para revisar a nossa também. Mas a questão é, por mais que a gente fale que tem que revisar, o que hoje passa na norma não vai sair voando. A gente vai melhorar. Mas não vai sair voando. Hoje, já existe a certeza de que o que passa na norma não sai voando. Ou seja, a gente tem que entender minimamente as normas técnicas. Exatamente. Minimamente. É isso. Você sabe que esses dias eu estava vendo uma matéria sobre os japoneses, a construção no Japão. E lá, o que o Japão leva 1 ano para construir, o brasileiro leva 6 meses, só que ele passa por tempo indeterminado, corrigindo o que ele executou em 6 meses. Nós não temos planejamento. Não temos planejamento. Né? Não temos projeto efetivo, né? O que você falou, tem projeto, mas não segue. Não tem fiscalização, não tem treinamento da mão de obra, não tem projeto de qualidade, não tem materiais de qualidade. Acaba que o que a gente precisa ter é uma contratação responsável. Isso. Então, eu, construtora, contratar de forma responsável o fabricante de esquadria. Eu, fabricante de esquadria, contratar de forma responsável os materiais que eu vou empregar na esquadria que eu vou fornecer. É isso. Nós não estamos sozinhos nunca. Exato. A gente tem que transferir essas responsabilidades. Mas se a gente não valoriza a responsabilidade, você vai receber qualquer coisa, né? Se você não cobrar, né? O que é qualificação do fornecedor? Eu tenho que entender que o fornecedor está realmente me ajudando, porque ele é meu parceiro, né? Ele não é meu inimigo, ele é meu parceiro. E a gente não está aqui para falar, o pessoal trabalha fora de norma, precisa de mais qualificação, precisa disso, daquilo. Na verdade, eu entendo que a gente está fazendo também a nossa parte. Eu acho. À medida que eu posso, eu procuro levar alguma coisa que eu sei para o meu mercado, para os meus alunos, para os meus funcionários, para o meu cliente, para o síndico, para o zelador, para a administradora. É o que você tem feito há décadas também. E, aliás, Fabiola, você, com muita leveza, com muita simpatia, com muita inteligência, muita doçura, você traz aqui para a gente, nesse podcast, uma verdadeira aula de um assunto que muitos acham extremamente chato. Talvez esse podcast pode ser que seja o menos visualizado, porque as pessoas não querem aprender mais sobre o assunto, elas não querem se interessar. Mas a gente vai continuar falando, a gente vai continuar batendo na tecla da importância. Sim. Construção, a gente precisa projetar e construir com desempenho para que a gente tenha durabilidade, a gente aumente a vida útil das edificações e que a gente possa viver e trabalhar em lugares adequados, né? Seguros. Exatamente, se sentindo bem, né? Seguros. Exato. E eu só tenho que te elogiar, porque você está fazendo essa sua parte de ensinamento, né? Então, eu tenho acompanhado os seus podcasts e a gente aprende um monte. Então, você está dedicando o seu tempo, o das pessoas à sua volta, né? Das suas pessoas queridas e levando conhecimento, que é o que acho que é a nossa obrigação. Se a gente sabe, a gente passa para frente. Se a gente não sabe, a gente aprende. Exato, porque ao ensinar o que a gente sabe, que a gente aprende o que a gente não sabe, a gente aprende. Certeza, né? Então, é um ciclo. Cada vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu tenho que voltar na norma e olhar uma coisa que eu não lembrava. E é assim, a gente vai aprendendo o tempo inteiro. Então, parabéns. É uma iniciativa linda, Você viu? Também, Fabiola. Você tem toda a minha admiração, meu respeito. Não é de hoje, são já de muitos anos. Sempre se fala. E eu aqui quero te presentear com um livro sobre a história de Nelson Firminas Esquadrias de Alumínio no Brasil. Você faz parte dessa história. Inclusive, você colaborou. Você tem aí um depoimento. Que lindo! Você, assim como era para o meu pai, você também, para mim, é um grande exemplo. E parabéns por toda a sua dedicação, o seu amor
Isso está nos seus olhos, no brilho dos seus olhos. A gente faz. A sua dedicação, o seu amor, todo o seu encantamento pelo nosso mercado, pelas normas. E, sem dúvida, se hoje existem empresas e profissionais que conhecem um pouco mais de norma ou que sigam as normas, é porque você tem nos ensinado, você tem mostrado a importância disso. Meu, muito obrigada. Imagina, você tem toda agradeço. A minha admiração sempre. Ai, a gente já cansa. Ó, e ele foi o percussor também, né? Com certeza. Tá aqui com a gente. Colaborou com todos. Sim, então é um prazer, viu? Muito obrigada, realmente fico muito feliz. Eu estava no lançamento do livro, né? Mas não tive a oportunidade, tive que ir embora antes, então não tive a oportunidade de ter acesso. Chegou um momento, num momento tão lindo. Obrigada, Áurea. E eu queria, então, que você deixasse um recado para os nossos ouvintes e dissessem a eles aonde que eles te encontram. Ah, sim. Porque, afinal, dúvidas, qualquer problema. Primeiro, se você quiser certificar seu produto, seu serviço, IBELC. Se você quiser tirar dúvidas, a mãe das normas técnicas. Então vamos lá, os 2 lugares, né, que a gente se encontra no site do IBELC, então ibelc.org.br, no meu LinkedIn, Fabiola Rago, temos também LinkedIn do IBELC, a gente tenta sempre divulgar pouquinho. Vocês postam bastante, a gente vejo. Posta, tudo que vocês certificam, vocês põem Isso, todos os fabricantes. Então, vocês querem saber se o fabricante é certificado, é só entrar no site, tem a abinha lá, certificações, e vai ter por produto. Entra lá, esquadrias, vidros, componentes, que é o tema que nós estamos falando agora, né? A gente faz também impermeabilização, telhas, mas focando no nosso tema aqui. Entra lá e vocês vão ver os fabricantes. Tem dúvida? Pergunta para o fabricante. Vocês vão ver que, às vezes, um fabricante tem 7 certificados, um para cada família de produto. Então, eu acho que E quem tiver com curiosidade de saber quem são essas empresas, vai lá e dá um confere. Dá. E aí encontra a gente nas redes sociais, Fabiola Rago, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, e também IBELC, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E já sabe. Pode nos procurar, né? Sempre. Nas normas técnicas, nas comissões. Está em Como você arranja tempo para tanta coisa? Não tenho. Não tem, não arranja. Tudo na... né? Desliga entra no outro. Eu sou dessas também. Umas coisinhas às vezes, né? Mas é assim. Tem que estar no setor, tem que mover. A gente não consegue parar, né? Não. Audrey? A gente não consegue a gente não é conformada. Não. Então não dá para se conformar. É assim. Não ela é conforme, assim. Viu? Ela não é não conforme, ela é conforme. Não conformada. Ela é conforme no geral, mas com o não aprendizado, a não divulgação do conhecimento, ela é não conforme. Exatamente. Não conformada. É não conformada. Muito bem. Se você quiser deixar um recadinho... E o recado primeiro, agradecer a você pelo seu trabalho, agradecer a quem assiste, porque também está tomando o seu tempo para assistir, né? E o recado gente, segue as normas técnicas de tudo que vocês forem fazer. Não importa se for pintar uma parede, segue a norma técnica. Imagine quando estamos falando de algo que está na fachada, que é a proteção entre você do lado interno e todo o meio externo. Você está protegendo o interno e quem está passando. Então, esquadrias é algo para ser levado a sério, muito a sério. É igual a todos os outros materiais e construções, né? O nosso mundo da engenharia civil e da arquitetura é lindo. Então, vamos levar ele a sério. As pessoas vão querer sempre morar bem, trabalhar bem, né? Então, é uma coisa sem fim. Eu acho que a qualidade do nosso setor é sem fim. É isso, pessoal. Isso, obrigada. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês e nos vemos em próximo episódio do Aluparts Podcast. Valeu!